Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é segunda-feira, são 17 horas. Estamos começando a live do isolamento, né? Vamos ver, né? Fátima, tudo bem? Coutinho, também chegou. Paz e bem para vocês. Eu acabei de chegar da consulta, né? Deu tempo só de trocar de roupa, né? E aí a gente vai fazer hoje falando sobre o sinal de Jonas. E aqui tem uma coisa interessante, né, sobre essa passagem que muita gente deixa para lá. Algarte também chegou. Antigamente era fácil, porque eu falava Fernando. Agora tem o Fernando Coutinho e o Fernando Algarte. Então agora um é Algarte, outro é Coutinho. Tá vendo? Isso é um bom sinal, sinal que a comunidade está crescendo. Djalma, Doraci, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos fazendo com horário diferente, porque eu fui fazer minha consulta. Tá tudo bem, tudo tranquilo, não precisam ficar preocupados, né? Só deu tempo de eu chegar e trocar a camisa. Assim, deixa eu colocar a calça, nem entra em casa. A calça fica lá de fora. A camisa já está na máquina de lavar. Né? O sapato também fica lá de fora. Comigo é assim. Se dependesse de mim, eu tinha um armário lá de fora. Mas não dá. Não tem lugar. Porque se tivesse, eu punha. Né? Mas a roupa que não precisa lavar, ela fica do lado de fora da casa. Entendeu? Quanto menos entrar, melhor. Tá entendendo? Né? A gente tem que tomar um certo cuidado. Né? A gente tem que se proteger. O resto a gente vai levando. Né? O resto a gente vai tocando aos poucos. Hoje nós vamos falar sobre essa passagem do sinal de Jonas. E assim eu estou vendo que é impressionante. São 5 e pouco. Vocês veem que a nossa casa perdemos os... Ih, meu Deus do céu. Eu vou tentar uma coisa aqui, o Djalma. Eu vou ver se... Voltou? Djalma, Doraci, Algarte, Coutinho, Fátima. Dá um sinal aí, vê se voltou. Funcionando, tá? Bom, eu cheguei agora de casa, eu estava com aquela rede 4G. Aí o Djalma deu um alerta aqui. Eu pus na rede Wi-Fi, não sei se melhorou. Eu nunca sei qual é melhor mesmo. Entendeu? Então, a gente faz o possível, né? Essa live todo mundo sabe que ela é improvisada mesmo, né? Então a gente vai tocando, né? A gente tem aqui algumas coisas que são importantes da gente falar, né? Aqui na live de hoje. Tá entendendo? Né? Então hoje a gente vai falar algumas coisas que são importantes, né, para a gente poder aproveitar melhor. Mas como eu estava falando aqui, é impressionante, já é 5 horas, já está ficando escuro, né? E como eu falo, a casa não foi preparada para live, né? Então a gente não tem foco de luz, não tem nada dessas coisas na casa, né? Então hoje está mais escuro mesmo, não estranha não tem nada de errado com a câmera de vocês não, é que fica escuro mesmo aqui em casa, né?
A gente não tem esse hábito, a gente tem uma luz um pouquinho mais forte nos quartos e olhe lá. Não é o hábito da gente. Né? Bom, vamos começar, pessoal? Vamos nós? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 noites e 3 dias no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a da rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o André entrou. Paz e bem, André. Tudo bem? Como é que você está? Pessoal, esse texto é muito interessante porque as pessoas, quando leem esse texto, elas ficam com um negócio assim, não, qual é o sinal de Jonas? Qual é o sinal de Jonas? É interessante porque, diferente de outros momentos, outras passagens no Evangelho de Mateus, né? Cristo explica que Jesus deixa muito claro o que é o sinal de Jonas. Ele não deixa isso com meias palavras. Mas aqui nós temos algumas coisas que talvez passem despercebidas. E algumas coisas que eu já vi gente fazendo interpretação aqui, que, vamos dizer assim, não vou dizer que está errada, mas ela não tem base na leitura. Entendam o que eu vou dizer. Por exemplo, aqui fala assim: uma geração e adúltera busca sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E aqui algumas pessoas falam que a geração da época era uma geração ruim, uma geração pecaminosa, uma geração cheia de adultério. E aqui a gente tem um problema, né? Oi, Lisier, tudo bem? Deus te abençoe, minha filha, paz e bem. Aqui tem um problema, porque até pode ser verdade que a geração na época de Jesus tivesse muitos adultérios. Até pode ser verdade, não tem como a gente dizer que não, tá? Mas quando Jesus fala aqui de uma geração má e adúltera, né? Ele não está falando do adultério nos termos que a gente pensa. Esse que é o problema, né? A sociedade onde Jesus viveu era o que os sociólogos chamam de uma sociedade de alto contexto. Ou seja, eles já sabiam das coisas. Então, quando alguém falava lá na área ali onde Jesus morava, falava assim, a aliança, todo mundo sabia que aliança estava se falando. Ninguém estava achando que era anel. Não.
Ninguém estava pensando em outra coisa a não ser a aliança que Deus fez com Israel. E aqui é a mesma coisa, né? Se vocês olharem a relação, a aliança criada entre Deus e Israel, essa aliança não raro é descrita nos termos de uma relação, vamos dizer, de um casal, de uma relação esposal, vamos dizer assim, ou matrimonial, como vocês quiserem chamar. E aí o que acontece? Quando está falando que é uma geração má e adúltera, ele está falando claramente que a geração rompe a aliança. Ele está dizendo que é claramente uma geração que sai do acerto feito entre Deus e Israel e começa a venerar outros ídolos. E mais até. Aqui você pode ter um sinal até de uma coisa que é idolatria. O que é idolatria, pessoal? É pôr alguma coisa no lugar de Deus. Então, vamos deixar muito claro, né? O que Deus fala para Abraão. Na verdade, ele fala para Abrão, e quando Abrão aceita a aliança, ele passa a se chamar Abraão. Né? Ele fala assim: segue os meus mandamentos e você terá as suas bênçãos. Quando ele vira para Moisés, ele fala assim: segue os meus mandamentos e eu te guio até a terra prometida. Né? Então, toda a aliança é relacionada com seguir a Deus. Só que com o tempo as pessoas passaram a uma visão distorcida do seguir a Deus e passaram a seguir a lei. Ué, Bernardo, mas a lei não vem de Deus? Sim, a lei vem de Deus, mas existe uma diferença entre você seguir a Deus e seguir uma lei. Porque quando você começa a seguir a lei, você começa a se prender na lei e ver o detalhe da lei e se esquece do grande mandamento. A geração é má. Ela ser má, ela quebra a aliança. Né? E aqui eu não preciso dizer qual é a aliança, porque a gente já sabe qual é a aliança. Nem precisaria dizer isso. Quando ele diz a geração é má, todos que estavam lá entenderam. E ele está dizendo que a gente quebrou a aliança. E adúltera, e ele está dizendo que a gente não está adorando a Deus. Eles já sabiam disso. Entendam bem isso. Isso é uma questão crítica aqui. E aí ele fala: essa geração pede um sinal. Observa que é interessante, porque novamente o milagre é pedido, é um sinal que é pedido, não um milagre, porque o milagre é um sinal da divindade, o milagre é um indicativo da divindade. E se o milagre não for um indicativo da divindade, ele perde o seu sentido. Jesus não era milagreiro, não era tamatusco, não era mago, não. Ele não ficava lá fazendo efeitos especiais, curas, por fazer curas. Todo e qualquer milagre feito por Jesus era um sinal da divindade de Jesus perante os homens. Para que os homens entendessem que diante dele estava quem? Jesus. Por isso que ele, quando fala, não vai ser dado nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas. Qual é o profeta Jonas? Jonas é aquele que Deus vira e fala assim: Jonas, vai para Nínive, converte aquele povo. E o Jonas, que era um rapaz assim muito claro, né, muito tranquilo, o que ele faz? Sai correndo, morre de medo desse negócio, foge, entra num navio. Né? É interessante que ele corre e vai para o mar. Lembra? O mar é ruim. E o mar, por ser ruim, quer destruir aquele barco. E ele se joga para salvar as pessoas.
E ele passa 3 dias na barriga de um peixe grande. 3 dias e 3 noites. E Jesus fala, como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, ele já avisou, eu vou morrer, vocês vão me matar, porque vocês são uma geração má e adúltera, vocês vão me matar. E aí, eu vou ressuscitar do mesmo jeito que Jonas saiu da barriga do peixe, eu vou sair do seio da terra. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, os ninivitas, que era um povo lá da Babilônia, que não tinha nada a ver com a terra, com a raça escolhida, com a casa de Israel, vai julgar essa geração, porque essa geração não quis saber daquele que é maior que Jonas, que é Jesus. A rainha do sul, quem é a rainha do sul? Olha, rainha do sul, que foi conhecer a sabedoria de Salomão, é rainha de Sabá, outra pagã, outra que ninguém dava bola para ela, mas ela foi procurar a sabedoria, e vocês estão diante de alguém que a própria sabedoria, o livro da sabedoria fala sobre ele, e vocês não dão bola para ele. E eu falo para vocês, quantas pessoas hoje estão na mesma coisa, né? Eu já falei aqui para vocês dessa materialidade da fé, dessa fé materialista. Por incrível que pareça, existe hoje no mundo uma fé materialista. Uma fé que se eu não tiver um fato material na minha frente, eu não consigo crer. Então eu preciso de um milagre. Eu preciso fazer um milagre. Eu preciso ter um milagre. É necessário um milagre para converter as pessoas, né? O que vai acontecer é que Deus vai fazer um milagre e vai acabar com a Covid e o mundo vai se converter. Não, vai ter um milagre eucarístico que as pessoas vão passar a acreditar na Eucaristia. Vai ter um milagre, não sei quem, parente meu vai ficar curado e minha família vai crer. Pessoal, a nossa fé não é uma fé material. Até porque nós não precisamos da fé material, nós já sabemos que Jesus é Deus. Nós não somos uma geração má e adúltera que acredita que está diante de uma pessoa qualquer. Nós sabemos que ele é homem e é Deus. É perfeita, é totalmente homem e integralmente Deus. Nós já sabemos disso. E essas pessoas que vieram aqui, esses mestres da lei e fariseus que queriam o milagre de Jesus, Rita, paz e bem, eles não queriam o milagre de Jesus. Eles estavam querendo, na verdade, testar Jesus. Eles provavelmente criariam uma armadilha dizendo, está vendo? É outro taumaturgo. Estão entendendo? Aí Jesus vira e fala, vocês não vão ter outro milagre. O único sinal que vocês vão ter é de Jonas. Olha o que aconteceu. Jonas fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, sai de lá, vai para Nínive, atravessa a cidade em um dia pregando e converte a cidade inteira. Ele salva a cidade. O grande sinal de Jonas já foi dado. O grande sinal que nós precisamos na nossa vida já foi dado. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. A gente não precisa de mais nenhum sinal. A gente tem que parar de viver essa fé materialista e viver a fé realista. Entendeu? Nós podemos, sim, hoje, estar diante de um mundo que seja ruim, que seja problemático, mas nós somos fermentos. Lembra de ontem? Parábola do reino, nós somos fermento na massa. Nós estamos aqui para nos misturar no mundo e fazer como Jonas fez e levar essa palavra ao mundo. Nós estamos numa sociedade má? Estamos. Estamos numa sociedade que é má, porque ela odeia o irmão.
É, vocês viram um post que eu fiz, a favela quer viver. E a gente só tem que fazer esse post porque nós vivemos hoje uma geração má, uma geração que não se importa com aquele que é menor, com aquele que é pobre, com aquele que é doente, com aquele que está preso, com aquele que está em risco, né? Com as várias pessoas que sofrem violência em casa, né? Então, assim, a gente tem que estar alerta para isso. Oi, Maria Lúcia, seja bem-vinda, paz e bem. Essa é uma geração que está em risco, como a cidade de Nínive estava, como esses mestres da lei estavam. E, portanto, nós temos que ser Jonas. Nós já conhecemos esse sinal, então nós vamos ao mundo e vamos dizer: nós não aceitamos isso. Cabe a nós ser fermento na massa. Cabe a nós fazer uma atitude igual a daquele agricultor que saiu jogando sementes, né? Aqui no Brasil, você tem um pessoal que faz o que eles chamam de jardinagem de guerrilha, né? Eles pegam uma semente, envolvem com terra, um pouquinho de adubo orgânico, essas coisas, fazem uma bolinha. Aí vão passando, chega assim num terreno baldio, joga para dentro do terreno baldio 4, 5 daquelas bolinhas, na esperança de alguma coisa surgir ali, dar uma árvore, alguma coisa, né? Nós temos que ter esse espírito. O mesmo espírito dessas pessoas que fazem isso tem que ser o nosso espírito. Nós temos que sair. Como Jonas saiu atravessando Nínive, nós vamos sair por aí, mostrando ao mundo que nós acreditamos em Jesus e que estamos dispostos a levar ao mundo essa palavra. Vamos aceitar o sinal de Jonas, acreditar claramente que Jesus ressuscitou e levar o amor de Jesus ao mundo. Que nossa semente jogada ao mundo seja o amor. Que se a farinha do mundo está ruim, que o nosso fermento os converta, que o nosso fermento os mude e leve a eles uma nova realidade. Só a gente sendo fermento. E observa, eu falei isso ontem, vou falar isso hoje de novo. Quando você joga o fermento na massa, o fermento se mistura na massa e não tem mais como você diferenciar o fermento da massa. Então, se nós queremos ser fermento na massa, nós temos que ir para o mundo, ficar no meio do mundo e conviver com o mundo, né? Então, vamos nós dizer claramente que nós queremos ser como Jonas e nós vamos falar ao mundo que o mundo está errado. O momento onde ele não ama o seu irmão. O momento onde ele idolatra pessoas, coisas, objetos ou qualquer outra coisa de natureza, achando que essa coisa é por si só salvadora, perfeita, que cura, que realiza coisas e que todo o resto não faz sentido. Nós vamos fazer o oposto, nós vamos dizer que nós estamos aqui, acreditamos em Jesus, pregamos o amor a todos, independente de qualquer outra coisa, reconhecemos a dignidade do ser humano e por isso nós vamos viver. Amém? Pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, tá? Tá ficando escuro, vocês estão vendo, minha casa não é preparada para live, então assim, a luz da casa é pequenininha, fraquinha assim mesmo, tá? Alguém tem algum comentário, alguma coisa para falar? Pelo jeito não. Então, vou me despedir. Daqui a pouco tá tudo no IGTV. Mais tarde eu mando para o YouTube. Vai depender da internet. Tá, pessoal? Amanhã, mesmo horário de sempre, 15h30, eu encontro vocês.
Quem puder dar uma passadinha no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, vai lá ver o comentário dele, né? E aí a gente vê como é que fica aí. Eu daqui a pouco vou ver o comentário do Gaioso também. Pessoal, vou dar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal.